Então, gravando e compartilhamento. Todo mundo vendo aí, revisão, Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, Idade Média, início da Idade Sim, Moderna? sim. Beleza, cara. Então, vamos lá, então. A minha apresentação é muito simples, tá? Eu nem usei o padrão lá da FAF, não, porque, até para não confundir o pessoal, é mais por questão de revisão mesmo, sabe? Então, vamos começar assim, ó. A primeira coisa é por que a gente tem que estudar história, né? Qual que é a importância da gente estudar a história de alguma coisa, né? A principal questão é que, compreendendo como é que as coisas aconteceram no passado, a gente vai compreender como é que elas chegaram no ponto onde nós estamos hoje. E aí também nós vamos reconhecer determinados caminhos possíveis, né, para o futuro, né, a partir desse presente que nós estamos, e que a gente pode evitar de repetir os erros que foram cometidos no passado, né? Então, para retomar essa primeira ideia, para a gente ter clareza sobre por que nós estamos estudando isso, a educação física e o corpo, né? As transformações do corpo e do entendimento de corpo, elas influenciam e são influenciadas pela educação física ao longo da história, né? Então, por que isso é importante? Que é isso que vai possibilitar para a gente uma melhor compreensão da dimensão filosófica, né, da concepção de corpo presente em cada período. Então, esteja eu dentro da academia, no campo de futebol, na pista de corrida ou dentro da escola, eu vou ter um entendimento de corpo que me permite um diálogo mais qualificado com o meu aluno, com o meu cliente, com o meu parceiro de treino, com o meu atleta. E eu acho que essas coisas são importantes, né? E não sou só eu que acho, né? Claro, para ter isso na matéria, tem mais pessoas considerar que isso é importante. Vamos iniciar a nossa revisão, então. Primeiro, na Idade Antiga, né, a civilização grega começa ali por volta de 4.000 a 3.500 a.C., né? E agora a gente vai estudar, então, desse surgimento da civilização grega até o final da civilização romana, né? Por isso, a Antiguidade grega e romana. Os pressupostos que a gente tem, né, para que a Grécia seja considerada tão importante assim, é que ela foi a base, né, da civilização ocidental, tanto em aspectos sociais, aspectos políticos e no país, mas também aspectos filosóficos, né? A filosofia grega, ela acabou se tornando a base do conhecimento científico que viria a se desenvolver na Idade Moderna depois, né? É, Sócrates, que viveu ali entre 469 e 499, um dos principais filósofos, né? E o Platão, como um discípulo de Sócrates, que viveu entre 427 a 347, e depois Aristóteles, né, de 384 a 322 a.C. Eles refletiram, então, sobre as concepções de corpo que permeavam, né, a sociedade grega. Então, eles ali entendiam o corpo naquela dualidade, né? Corpo e mente, corpo separado da mente. E nós estamos fazendo um esforço para tentar compreender a lógica desse tipo de pensamento desses filósofos, para depois, na Idade Moderna, vocês se depararem com o Merleau-Ponty. Aí eu acho que até por isso que é bom fazer uma revisão agora, porque o Merleau-Ponty vai dar é quase um soco na cara da gente às vezes, sabe? A gente se sente meio ignorante na hora de tentar ler determinadas coisas. Então, é bom ir devagar nesse ponto aqui para chegar lá ainda mais preparado. Então vamos lá, esse aqui era o Sócrates, né? Ele tinha um entendimento de corpo que considerava então a mente e corpo como coisas separadas, né? Então estaria a mente então no controle do corpo e das ações desse corpo, né? Para ele, a saúde era o bem mais precioso que o sujeito tinha, né? Um estado de saúde. Ele vinculava principalmente a ideia de medicina e arte. Ele acreditava numa educação integral do homem, né? Como uma condição para o sujeito participar politicamente na sociedade. Acreditava na livre expressão, ou seja, eu preciso falar o que eu penso, eu tenho que ter liberdade para falar o que eu penso, e discussão como meio de obtenção da verdade. Então, a gente senta, discute, e a partir dessa discussão, a chance que a gente tem de chegar numa verdade sobre alguma coisa era muito maior. Aí, uma coisa importante aqui dele, que justamente por falar o que ele pensava, dessa livre expressão, durante um momento, o Sócrates ele sai pela Grécia fora e falando com os jovens, né? Falando sobre como é que é possível compreender política, como é que é possível compreender a ética, fazia muitas críticas aos senadores, né, da época,
e em função disso ele foi preso, né, preso e condenado à morte, justamente por falar o que ele pensava, né. Aqui, tem um entendimento dele, apesar dele ter uma ideia de dualidade, né, de corpo mais mente, ele não via corpo e alma como coisas, que uma coisa tivesse mais valor do que a outra, né. Então ele não via nem mente, nem corpo como coisas, eh, que tivessem uma hierarquia, né. Então a mente é mais importante, mas ela se dava com ela controlava o corpo, né. O Sócrates praticava exercícios, estimulava seus discípulos a manter a boa forma e rejeitava qualquer forma, né, de separação, assim, de ver o corpo e a alma como uma coisa mais importante do que a outra. Então, nem corpo nem alma são coisas uma mais importante que a outra. Elas têm a mesma importância e possibilitam ao sujeito a mesma interação com o mundo, né? Então, tanto a interação entre corpo e alma, como filosofia e pessoa, né? Então, eu, pessoa, corpo aqui, e o ser que pensa, né, a respeito desse mundo em que se vive. Aí vem o Platão, né, esse cara aqui dessa estátua, e aqui eu tenho uma imagem da escola de Atenas, que eu tinha falado para vocês. Então, isso aqui é uma representação de mais ou menos como é que era a escola de Atenas na época. Então, essa construção hiper bonita aqui, toda decorada, é o que a gente pode chamar primeiro assim, a primeira escola, né, que existiu no mundo ocidental. E essa escola, ela se destinava a várias coisas, né? Ao estudo da filosofia, ao estudo da matemática, né? Ao estudo da astronomia. E entre essas coisas que esses sujeitos estudavam, tinha também a ginástica. Então, ver esse lugar tão bonito, tão imponente, assim, colocado nessa obra de arte, também se destinava a estudar ginástica e o exercício das pessoas, né? O exercício como forma de desenvolvimento das pessoas. Eu tenho um quebra-cabeça disso aqui para montar, é uma desgraça. Tem 2.000 peças, né, com a escola de Atenas. Quando me mudei, tive que desmontar tudo. Agora eu tenho que montar de novo, né? Então, essa é a representação da escola de Atenas, para vocês terem uma ideia. Então, foi aqui o primeiro lugar no mundo ocidental em que a ginástica, ou que a gente, o equivalente à educação física, teve um lugar na formação das pessoas, né? O Platão, então, ele foi discípulo de Sócrates, né? Ele que registrou de forma escrita as principais ideias do mestre, né? Porque o Platão ele não escreveu nada. E depois da morte dele, né? Que o Platão ficou muito puto, né? Com a condenação do Sócrates, e aí ele resolveu começar a escrever as ideias que o Sócrates tinha. Então, tudo que se conhece a respeito de Sócrates hoje foi Platão que escreveu. Além disso, Platão também escreveu outros livros. Um dos mais famosos dele é o livro A República, em que ele faz duras críticas à maneira como Atenas se organizava na antiguidade. Ele é o fundador, então, da Academia de Atenas, ou Escola de Atenas, onde aprendia-se matemática, astronomia, retórica, né, que é o discurso, medicina e ginástica. Então, olha como é que a ginástica era importante nessa época aí. Ele tinha uma visão claramente dicotômica entre corpo e alma. Então, ele não só separava corpo e alma, né? Ele separava, então, o mundo dos sentidos do mundo das ideias, né? O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo que a gente pode pegar, que a gente pode ver, que a gente pode Boa sentir. noite. Boa noite. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem um que chegou aí depois. Então, vamos continuar. As ideias, né, do Platão inspiraram, né, um grande período na formação dos jovens gregos, né? Então, primeiro eles deveriam aprender ginástica, primeiro exercitar o corpo, depois música e dança, até os 30 anos, olha bem. E, posteriormente, iam estudar filosofia. Então, olha quanta coisa esse sujeito tinha que estudar. E a filosofia é uma coisa para depois dos 30 anos, né? Vamos pensar agora, então, a partir dessas visões de Sócrates e de Platão, num primeiro ponto aqui que a gente consegue comparar essas visões. Então, Platão considerava ali como a beleza física era sinônimo de saúde, o Sócrates, né? O Platão entendia, então, que esse intelecto aí era quase mais importante que o corpo, né? O corpo acabava atrapalhando o sujeito a buscar o conhecimento.
Então, a partir disso, vamos pensar, né, nessa primeira reflexão aqui. Ó. Diferencia as concepções de corpo de Sócrates e Platão, fazendo um paralelo com as concepções de corpo no tempo de hoje. Vamos considerar para isso, para fazer essa comparação, esse poema aqui do Eduardo Galeano. A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. O corpo diz, eu sou uma festa. Então, como é que a gente consegue relacionar os pensamentos aqui de Sócrates e Platão com o mundo que a gente vive hoje e com as ideias de corpo que estão colocadas nesse mundo? O que vocês pensam a respeito? Alguém se arrisca? Cri, cri. Tem alguém aí? Todo mundo com medo, todo mundo com medo. Então, vamos lá, vamos começar a considerar. Qual que era a visão de corpo do Platão? Ele via corpo e alma como separados ou não? Ele via uma coisa como mais importante do que a outra? Sim ou não? Sim. Então ele via corpo e alma como coisas separadas. Mas ele via corpo e alma como uma coisa, o corpo como mais importante do que a alma, ou a alma mais importante do que o corpo? Ele via a alma mais importante que o corpo. O Sócrates? Platão. Perdão, então eu fiz uma pergunta errada. Então, o Platão, você está correto. O Sócrates, qual que era a visão de corpo e alma que ele tinha? Eles eram coisas separadas. Os dois eram importantes. Os dois eram importantes, tanto que ele acreditava na educação integral do ser humano. Aí uma coisa importante a se notar sobre o Platão é que ele considerava que o corpo, os sentidos, eram um obstáculo à obtenção do conhecimento. Aí vamos agora tentar identificar qual é a concepção de corpo que a gente tem hoje. Vocês não têm obrigação de saber, porque nós não estudamos a idade contemporânea ainda. Né? Mas vamos pensar de acordo com a percepção que vocês já têm do mundo, né? Com algumas coisas que a gente até já conversa. Qual que é a ideia de corpo e alma que a gente tem hoje? Será que as pessoas veem corpo e alma como coisas separadas ou como coisas únicas? Eu acho que as pessoas veem o corpo com mais importância do que a alma. Por quê? Onde que você nota isso, Hugo? Por conta da tecnologia. O avanço tecnológico veio e pessoas aí têm muita facilidade, às vezes, de fazer algumas coisas e, cortam os livros, evitam a ler livros e dá mais importância Aparência? a postar, sim, a aparência, postar foto em redes sociais, entendendo? Fazendo exercício e tal, para meio que se mostrar. Então, hoje nós temos uma ideia que é fácil identificar de que o corpo está em muita evidência. Vocês concordam com essa afirmação? Sim. Né? Então, o corpo ele está em muita evidência. Então, seja na rede social, seja em produções cinematográficas, seja na televisão, novela, outros programas de TV, o corpo está muito em evidência. E na própria sociedade, de forma geral. Né? E muito mais que isso, tem um modelo de corpo que está mais em evidência do que os outros. Né? Esse modelo de corpo atlético, corpo sarado, ele está bastante em evidência. Dá para concordar também com esta afirmação? Acho que o corpo atlético ele tem mais evidência em capas de revista, essas coisas, que no dia a dia mesmo as pessoas estão meio que você não vê uma pessoa completamente atlética, você são bem definido.
Mas vamos pensar assim, será que isso influencia a vida das pessoas no dia a dia? Essa busca por esse modelo de corpo? Sim, porque elas mudam completamente a rotina. A busca por dietas, a busca por exercício, a busca por academias, né? A busca por cirurgias plásticas, né? Então, a busca por tratamentos cosméticos, né? Então, muito se explica a partir da busca por esse modelo de corpo. Aí vamos considerar, será que as pessoas hoje têm uma visão parecida com a visão de Sócrates, de que a beleza física é sinônimo de saúde? Não vou pensar vocês, não. Pensa as pessoas, né, quando vão numa rede social, quando assistem um programa de TV, e elas veem, por exemplo, uma personalidade fitness, né, uma Pugliese da vida, será que ela olha para essa pessoa e entende que essa pessoa, por ter aquele corpo, tem mais saúde? Ou será que é uma coisa sobre a qual as pessoas têm uma consciência? Ah, não, ela é bonita, mas talvez não tenha saúde. O que vocês pensam a respeito? Fala, Thomas. Fala nada não. Você levantou a mão? Foi sem querer. Ah, tá. Se quiser, pode ficar à vontade. Então, o que vocês pensam a respeito? Será que ao ver uma personalidade fitness na TV, na capa de revista ou na internet, na rede social, elas tendem a considerar que aquela pessoa que tem um corpo atlético e sarado, ela tem um nível de saúde mais alto? Acho que vem mais como estética mesmo. Acham ela bonita e querem copiar. Será que elas refletem sobre o nível de saúde dessas pessoas? Não. É isso que é o problema. Por isso, eu acredito que talvez elas estejam vendo esses modelos corporais também como sinônimo de saúde. E é uma visão parecida com a que Sócrates tinha. Então, se o sujeito está bem, né, sarado, é um corpo treinado, então, lógico, ele tem um nível de saúde, né? Porque na época do Sócrates nós não tínhamos os mesmos meios, né, que nós temos hoje para chegar nessa ideia de corpo. Agora, eu vou considerar a questão do Platão. O Platão ele considerava que a, o corpo era prejudicial à busca pelo conhecimento. Será que de alguma maneira os nossos sentidos, as nossas percepções, elas atrapalham a nossa possibilidade de conhecer o mundo ao nosso redor? Ou será que elas ajudam a conhecer esse mundo ao nosso redor? Atrapalha. Por que você diz isso? Você não raciocina, né? Você olha, pensa pelas emoções. Então, aí nós temos duas possibilidades de compreensão. A primeira é de que a percepção pode, sim, nos enganar, né? A ideia da primeira impressão, ela não é muito verdadeira, né? Então, a primeira impressão, ela pode nos enganar. E um conhecimento aprofundado sobre um determinado fato, uma determinada pessoa, também pode mudar com o tempo, a partir do momento que nós conhecemos mais profundamente alguma coisa. Aquela ideia de não julgar um livro pela capa, né? Ajuda a compreender isso. No entanto, nós podemos considerar também que, em alguns casos, como é que nós vamos conhecer esse mundo ao nosso redor se nós não tivermos os nossos sentidos, a visão, o tato, o olfato? Então, que experiência é essa que o ser humano vai ter? Que experiência é essa de conhecer o mundo se ele despreza os sentidos corporais? Entenderam o raciocínio? Então, o tato, a visão, o paladar é o que me permite viver experiências nesse mundo, né? Esses sentimentos é justamente o que me permite ter contato com o mundo. Então, como é que eles podem atrapalhar eu conhecer o mundo? Então, como é que seria possível ao ser humano conhecer, ter contato, sentir esse mundo privado dos seus sentidos, então? Será que o intelecto, será que a alma existe independente, então, desses sentidos corporais? Aí, aparentemente, a visão do Aristóteles, ela é uma visão que faz sentido aqui, porque o Aristóteles dizia o seguinte: o corpo não é obstáculo para conhecer o mundo. Muito pelo contrário, o corpo é um instrumento pelo qual nós podemos conhecer o mundo. Então, ele continuava entendendo o corpo e mente como coisas separadas, mas ele
defendia uma ideia de que o corpo estava, então, a serviço, né, desse intelecto, a serviço da mente, para poder conhecer, para conhecer esse mundo no qual a gente vive, ok? Vamos continuar aqui com a nossa revisão. Antiguidade romana agora, né, que foi mais ou menos ali do século 8 antes de Cristo, né, 776, até o século, não, perdão, do século 8 antes de Cristo, né, até mais ou menos o século 5 depois de Cristo, em 476. Então, os romanos, eles valorizavam as práticas corporais naquilo que se relacionavam com a preparação militar, e eles desprezavam a relação dos gregos com o corpo, né? Principalmente aquela ideia da nudez, de ficar todo mundo peladão lá para poder lutar, competir, correr, tudo mais. Então, eles tinham uma relação bastante pragmática com o corpo. A prática corporal era importante se ela me ajudar a treinar esse corpo para eu guerrear melhor. Então, todo tipo de exercício ele interessava se contribuísse para o sujeito lutar melhor. Se ele não ajudasse o sujeito a lutar melhor, então não fazia sentido ficar exercitando o corpo. E eles não gostavam muito dessa ideia da nudez, de ficar expondo o corpo para ser contemplado pelos outros, né? Então a relação deles era bastante precisa com o corpo. Aí a gente vem para a Idade Média, né, que vai do século V depois de Cristo até o século XV, né, 1400 e pouco. Aí, nesse período, nós temos uma forte influência da igreja na política, na economia e na vida social. Prevaleceu o dualismo corpo e mente. Então, a própria igreja, ela se apropria da filosofia grega para montar uma espécie de filosofia religiosa também. Então, o corpo, para o Platão, atrapalhava, e para a igreja também o corpo atrapalhava, ele era um obstáculo para a salvação da alma. Então, a alma só seria salva se ela conseguisse dominar o corpo. Então, o corpo, a partir daí, ele passa a ser reprimido, ele passa a ser censurado. Esse período acaba levando a um desprestígio pelas práticas corporais, porque a ideia de fazer um determinado tipo de jogo, de dança, para alegrar, né, para se divertir, ele tinha uma forte relação com o prazer corporal. Então, qualquer forma de prazer corporal era condenado pela igreja. O corpo ele representa então para a igreja a matéria, né, para a religião. O cristão deve, portanto, renunciar ao mundo material em favor de um bem espiritual. Então, ao renunciar ao mundo material, renuncia-se também ao corpo, né? Um pouco mais. O corpo ele passa a ser entendido então enquanto a morada do Espírito, né? É o vaso que vai ser enchido pelo Espírito Santo. Ele passa a ser denominado carne, que deveria manter-se intacta às tentações demoníacas da degradação. Então, sendo preciso dominar a carne através das obrigações religiosas e sociais, podendo também encontrar espaços de purificação. Imagina, o sujeito pecou, né? E a partir do momento que ele peca e foi lá se confessar, a partir da confissão, ele deve, então, purificar o seu corpo através das penitências, né? E as penitências aqui estavam sob a forma de torturas propriamente ditas, flagelos, autopunição e também como a castração dos desejos, né? Castração dos desejos é um termo utilizado pela psicologia, né? Não tem a ver com a castração da forma como a gente entende geralmente, mas tem a ver com você se afastar daquilo, das suas vontades, né? Nesse sentido, olha só, eu deixei em negrito alguns pontos aqui, ó. O povo passou a temer a periculosidade do corpo, mantendo então os desejos afastados e escondidos, né, da plenitude da satisfação. O corpo era então tratado de uma maneira discreta, com respeito e moderação, porque você não poderia também profanar o corpo, dentro das regras do decoro e da moral, devendo seguir as leis de Deus, renunciando aos prazeres mundanos, seja da comida, seja das relações sexuais, seja dos prazeres, né? Para não ser uma ameaça à vida eterna, né? Então, está aqui no trabalho de Souza Pinto e Jesus, no ano 2000 ali, né?
Saindo aqui da Idade Média, né, com o enfraquecimento das monarquias e a perda de poder da Igreja, a gente começa com um período, né, conhecido ali no século V em diante, em que começa a haver uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, vamos ficar por conta só dessa transição. Vamos aprofundar muito não para não ficar um volume de coisas muito grande. Então, nesse período ali, ó, do século XIV, vai entrar o século XVIII, mas esse período de transição vai do século XIV, né? Perdão, século XV, 1400 e alguma coisa, até ali mais ou menos 1600 e alguma coisa. Nesse período, a gente tem uma transição do feudalismo, né, que eu tinha dito que era a base econômica da Idade Média. O senhor feudal tinha uma grande quantidade de terra e ele colocava o seu vassalo lá para poder cuidar da terra. E vai em direção ao capitalismo, né? O capitalismo ele surge um pouco depois, mas é um sistema econômico no qual o acúmulo de capital é a principal característica, né? É o período também que se iniciam as grandes navegações. Vamos pensar aqui, ó, 1400 e alguma coisa, né, no século XV, e logo em 1500, em 1492 já se chega aqui na América, 1500 já tem a chegada dos portugueses ao Brasil, e já haviam, por exemplo, chegado nas Índias, né? Aí inicia-se também os primórdios do absolutismo europeu. O absolutismo foi como ficaram conhecidos, alguns reinados, né, de alguns monarcas europeus que governaram assim com mãos de ferro a Europa, né, e que fizeram gerar algumas revoluções, né, chamadas Era das Revoluções, né, principalmente Revolução Francesa e Revolução industrial, depois que tem característica mais econômica. Esse período, então, a gente tem o surgimento do chamado renascimento. O que está renascendo aqui que merece a nossa atenção? Está renascendo justamente uma cultura da racionalidade, uma cultura de valorização da filosofia, uma cultura de separação entre igreja e Estado, permitindo que novas formas de pensamento, novas formas de explicar o mundo possam ganhar espaço novamente, que antes não podiam ganhar espaço porque eram fortemente condenadas pela igreja. Então, o período de renascimento é um período de aparecimento, de volta, por exemplo, daquele movimento que caracterizou a antiguidade grega, né, da filosofia, das discussões, do avanço do conhecimento. Aí começa a aparecer, então, uma característica da filosofia dando lugar ao conhecimento científico como forma de explicar o mundo. Aí, nesse período do Renascimento, algumas personalidades começaram a ganhar destaque, né? Do mesmo jeito que o Platão, o Sócrates, Aristóteles lá na Antiguidade Grega, nós aqui, né? Quem imagina quem foi o criador dessa bênção, desse negócio aqui? Lembram da escola, que essa desgraça? Eu lembro. Nas aulas de matemática era uma merda você ter que fazer isso aqui, ó. F de x é igual a... Né? Então, esse é o bendito plano cartesiano, né? Então, no plano cartesiano, ocupou boa parte das nossas aulas de matemática lá na escola por causa desse sujeito aqui, ó, o René Descartes. Ele é um dos principais pensadores da Idade Moderna, mas ele viveu principalmente nesse período de transição aí, do 1400 e alguma coisa até o 1600 e alguma coisa, e muitas das formas de pensamento que ainda existem hoje aconteceram, né, são criações desse sujeito, do René Descartes. Ele estudava uma série de coisas, né? E uma das reflexões dele dizia respeito ao corpo. Então, ele desenvolveu uma metáfora para poder explicar o corpo, que é a ideia do corpo-máquina, né? O corpo é uma máquina perfeita. E para explicar isso, ele utilizava o relógio. Então, olha o relógio, como é que é. Cada peça funcionando no seu lugar, garantindo o funcionamento do todo, né, do relógio. Então, ele via o corpo humano do mesmo jeito. Falou assim, olha, cada órgão, cada parte tem a sua função. Na medida que elas são engrenagens que vão se encaixando, elas permitem, então, o funcionamento organizado da máquina como um todo, né? Aí começou a se desenvolver uma outra ideia de corpo aqui, diferente dos gregos, que nós vamos estudar mais adiante.
Então, qual que é a importância do Descartes aí para a gente? Ele inaugurou o chamado racionalismo, né? Vamos nos guiar pela razão e não pela religião, não pela mitologia, como nos gregos. Esse racionalismo aqui dá para a gente precisar que é o avanço do conhecimento em relação ao que os gregos fizeram, né? Então, enquanto os gregos desenvolveram a filosofia, o racionalismo seria a continuidade desse pensamento. Então, o Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Para o Descartes, a visão da natureza, entendo a natureza como o mundo, né, no qual a gente vive, a visão da natureza, então, ela derivava de uma divisão fundamental entre dois reinos separados e independentes, eram separados e independentes um do outro. Então, não havia comunicação entre esses dois. O da mente, que era a res cogitans, né? E o da matéria, né? A resistência. Então, para ele, o corpo muitas vezes também atrapalhava o sujeito. O sujeito, então, para ele obter um conhecimento verdadeiro, um conhecimento fruto da razão, ele precisava, então, se afastar das suas percepções iniciais e desenvolver uma reflexão racional a respeito de um determinado problema, ok? Ele foi o pai daquela frase famosa, né, o cogito ergo sum, né, penso, logo existo. Né? Então, é quando o ser se torna consciente do próprio pensamento. E ele também foi o responsável por desenvolver o paradigma cartesiano. E o paradigma cartesiano, entre outras coisas, ele diz que para compreender um determinado objeto, eu posso dividi-lo em muitas partes, que ao compreender o funcionamento de cada parte, eu também vou ser capaz de compreender o funcionamento do todo. A maneira como nós estudamos, tanto na escola quanto na instituição de ensino superior, é um pouco fruto do paradigma cartesiano. Então, está cada um numa sala, cada disciplina separadinho, então a gente vai estudar tudo separadinho e depois vocês dão conta de juntar o todo e compreender como é que tem que ser o todo. O todo, nesse caso, é o ser professor de educação física, né? O corpo, então, ele é apenas uma matéria, é um obstáculo que não pode compreender o mundo. O mundo somente seria alcançável pelo intelecto. Né? Então, vou entender esse mundo agora como uma verdade. A verdade só poderia ser alcançada pela reflexão intelectual. Sem a mente, aí vê que aqui a gente não está chamando mais de alma, porque o Descartes ele se separa mesmo do pensamento religioso. Sem a mente, o homem não compreende o mundo. É a exaltação da razão humana como único e último critério de verdade. Então, uma verdade só pode ser obtida pela reflexão intelectual. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer antes da gente fazer o nosso jogo de perguntas e respostas? Alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Podemos passar, então, para a nossa etapa de perguntas e respostas? Só uma pergunta bobinha mesmo. Pode falar. O conteúdo histórico da matéria do senhor vai cair também na prova, nas avaliações? Sim, esse conteúdo, na verdade, a disciplina é só história, né? Porque a gente vai conseguir chegar até a década de 80, né? Só que nós vamos nos atentar ao que tem de mais importante em relação ao corpo e as práticas corporais, tá? Aí, para isso, muito provavelmente antes da prova, Ítalo, eu gostaria que nós fizéssemos um estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? Ele é uma mini prova onde vocês vão ter contato com o tipo de pergunta que cai na prova, tal, então, para vocês chegarem mais tranquilos, tá? Para poder fazer a prova, tá? Para não chegar nenhuma Beleza. surpresa, tranquilo? Aí esse primeiro momento agora vai ser bom, que é para fazer esse jogo de perguntas e respostas, mas a maneira como eu coloquei as perguntas só para julgar em verdadeiro ou falso está um pouco distante da prova, mas aí a gente vai se aproximando aos poucos, tá? Não vão ter nenhuma surpresa muito grande lá, não. Vocês vão chegar bem preparados lá. Então, essa revisão aqui é só para a gente passar para o momento seguinte da história. Mas virão outras revisões mais precisas em relação à prova, tá? Eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou mandar o link para o Ítalo aí da próxima reunião.
e aí vocês já entram logo em seguida para a gente poder fazer o jogo de perguntas e respostas, tá? Mas não vou deixar vocês ficar calados, não. Eu quero que vocês tentem responder. Quem acha que é falso, quem acha que é verdadeiro, por que que é falso, por que que é verdadeiro, para aí eu poder intervir e a gente chegar num consenso sobre a resposta, ok? Vou interromper aqui agora, então. Valeu.